Olá, caros ouvintes, mais uma vez cá estou eu e, portanto, para mais uma análise de debate, desta vez que opôs Tiago Maia Gonçalves contra André Ventura. Portanto, era um debate que eu pessoalmente esperava, tinha muitas expectativas, sobretudo por uma questão ideológica, no sentido de percebermos então quem é que é mais liberal. Portanto, se no lado de Marisa Matias e Ana Gomes queríamos perceber quem que era mais de esquerda, por assim dizer, aqui na questão do Tiago Maia e do André Ventura era para sermos ao final de cabo quem que é realmente liberal, quem que apresenta um programa liberal. Porque uma das questões que leva algumas pessoas, alguns pensadores e alguns professores a recusarem-se a chamar de extrema-direita ao partido de André Ventura, ou tendência fascista, é a questão de que ele tem ali uma cartilha liberal, ou uma suposta cartilha liberal. Chegam aos pontos em que é mais uma cartilha libertária. Portanto, o libertarismo e o liberal são conceitos totalmente diferentes, mas aquilo que eu começo a ver é que André Ventura de política sabe muito pouco e, sobretudo, não sabe operacionalizar conceitos. Mas quem sabe se André Ventura será um dos alunos da Academia Política que vai ver neste podcast, e tal como eu fiz um tweet nessa mesma noite quando enfim, André Ventura disse que Tiago Maia não era de direita, e já lá vamos. Eu disse, quer dizer, existe a esquerda, existe a direita e depois existe o liberal. E portanto a questão é essa, nunca, e vocês sabem que eu nunca pus aqui o Iniciativa Liberal como um partido de direita, sempre disse que seria de direita sim do ponto de vista do programa económico, mas isso é aquilo que o liberal faz. O liberal vai buscar questões progressistas à esquerda e vai buscar aquilo que é o pragmatismo da direita. Portanto, as coisas são tão simples quanto isto. Mas bom, caros ouvintes, obrigado a todos por o apoio, por fazerem este podcast cada vez mais o podcast número 1 de política em Portugal. E portanto é um gosto estar aqui convosco e portanto cá estamos nós para mais uma aventura nestas eleições presenciais, estas noitadas que eu ando aqui a fazer para vos trazer então o comentário. E agora vou fazer aquele momento que vocês tanto gostam. Eu ainda não consegui perceber o porquê, mas vocês mandam mensagem a dizer: Cláudio, é fantástico tentar ler a tua letra. Enfim, não sei. Bom, eu apenas faço aquilo que vocês te pedem. E portanto, aqui está. Portanto, isto foi o que eu escrevi. Apenas uma página. E escrevi apenas isto. Questão de tacho. Portanto, nada de mais aqui a dizer em relação a isso. Portanto, estes debates de dia 5 de janeiro, todos eles só escrevi apenas uma página. Este foi aquilo que eu acabei por escrever mais e está mais compactado, porque foi onde houve notas maiores para fazer. Ora, Tiago Maia lança logo o ataque ao André Ventura, dizendo que, ao contrário de André Ventura, ele está para ser o presidente de todos os portugueses, ao passo que André Ventura diz que não quer ser o presidente de todos os portugueses. André Ventura é uma pessoa que sabe maniatar os mídias, sabe onde é que tem que ir buscar os soundbites, e portanto vai logo: sim, eu não quero ser presidente de todos os portugueses, eu quero ser presidente dos portugueses que trabalham. Esta é, se vocês forem ler a definição de populismo de Paul Taggart, de Paul Taggart e de outros pensadores sobre o populismo, é a ideia de que o populista escolhe quem é que é o seu povo e portanto delimita quem é o seu povo. E André Ventura acabou de o fazer. E depois está sempre ali, depois é o André Ventura a sempre interromper e tentar destabilizar o Tiago Maia. O Tiago Maia, nós sabemos que é alguém que não nos vai cativar, não nos vai apaixonar pelo debate. É alguém que tem um pensamento, não fascina pela retórica ou pela oratória, mas diz aqui as coisas acertadas e vai ganhando por isto. E a questão é que André Ventura levou uma lição de humanismo com o Vitorino Silva, e levou uma lição de política agora com Tiago Maia. Já estou a ver os chegófilos todos a irem tentar mandar bujardas contra mim nos comentários do YouTube. Boa sorte, amigos. E portanto há esta tentativa sempre, o tumulto, o insulto, assim como houve também uma troca de galhardetes já antes no Twitter. Portanto, para quem não acompanha o Twitter, dar-vos este mote, em que o Twitter do Partido Chega, portanto nem sequer é do próprio André Ventura, é assim do Chega, deve ter sido o estagiário que escreveu, retweetou, porque o Tiago Maia fez o anúncio, não é? Portanto, para as pessoas verem o debate
e depois o partido chega, retweeta e diz boa sorte, vais precisar para logo. O Tiago Maia retweeta a resposta e diz ok boomer, não é? E depois o partido chega, faz o retweet e diz ok loser, mas depois apaga. Portanto, um partido e alguém que tem que enfrenta tudo e um par de botas e tudo mais, enfim, vale o que vale, não é? Assim como também supostamente vinham a este podcast, mas afinal havia uma reunião, mas depois são apanhados em lives na hora em que supostamente estariam na reunião. Enfim, vale o que vale, e portanto acho que está tudo muito bem esclarecido sobre aquilo que é a personalidade de André Ventura. Ora, portanto, já vinham perspicaçados essa troca do Twitter. Mas isto continua. Continua ao ponto de portanto, o Tiago Maia dizer que respeita as minorias, e depois André Ventura diz a direita não tem que respeitar as minorias. Ser de direita é respeitar as minorias? Não. Respeitar as minorias não é de direita. Portanto, sempre com este tipo de discurso. E ao ponto de depois faz uma troca de acusações ali com o Tiago Maia, em que diz que a Civil Liberal tinha que mudar de nome e tinha que passar a ser Esquerda Liberal, porque estavam alinhados com o Partido Socialista, porque olhavam para as minorias, porque se preocupavam com as minorias, e ao ponto de dizer que o Tiago Maia é um travesti de direita. Eu só quero perguntar neste momento ao André Ventura se esta parte da lei da rolha que ele quer impôs no seu partido, de que não se podem insultar uns aos outros, se isto também entra. Não é? Porque esta coisa da lei da rolha é muito gira, mas isto é aquilo que os jornalistas têm estado a dizer, que é liberdade de expressão, você delimita conforme quer e lhe apetece. E portanto, se for contra si, ele tem que se pôr a lei da rolha. Se for você a ter que criticar os outros, já pode ser. Não é? Portanto, tivemos aqui essa parte. Pronto. Depois fala da questão de ser a favor da pena de morte e da castração química, dos pedófilos e tudo mais. Enfim, são soundbites, mas isto depois para mim não dá nada. E Tiago Maia refere aqui, o Tiago Maia devia ter feito aqui uma desvinculação de dizer uma coisa é esquerda, outra coisa é direita, outra coisa é o liberal. Não fez? Enfim, vale o que vale. Mas disse aqui uma coisa que é, não, a direita é aquela direita que se orgulha de Portugal ter sido o primeiro país a acabar com a escravatura, e nisso a minha família está diretamente envolvida nisso, com o fim da escravatura em Portugal, e, portanto é uma coisa que eu me orgulho, e se orgulhar a minha direita, e dizer-vos já que estruturalmente a minha família vota à direita. E portanto há aqui outro ponto que é o ter também Portugal ter sido dos primeiros países a terminar com a pena, ter sido o primeiro país também a terminar com a pena de morte. Portanto, e eu depois estive a ouvir outros debates também, outras análises, comentários na televisão, homens de direita a dizerem sim, para mim é um orgulho aquilo que o Tiago Maia disse, e portanto o Tiago Maia é aquilo que faz com que o pessoal de direita, se quiserem, não quer votar no Marcelo Rebelo de Sousa, mas também não quer votar numa lama. E portanto tem ali iniciativa liberal, ou neste caso Tiago Maia para votar. Enfim, eu faço uma leitura diferente daquilo que é o posicionamento da iniciativa liberal, e acho que esta parte da esquerda-direita está ultrapassada em muito. Depois vê a história toda das comissões, que uns deviam ter estado nas comissões, não estiveram nas comissões, que André Ventura não quis estar na comissão ao BES, mas o João Coutinho Figueiredo não fazia parte dessa comissão, mas pediu para poder também lá estar na comissão. André Ventura diz que apenas queria uma para perceber quem era o financiamento dos partidos. Estamos a falar do BES e depois vamos falar do financiamento dos partidos. É que vamos falar do financiamento dos partidos, as investigações que têm sido feitas ao Partido Chega não têm sido das mais favoráveis para se fazer uma investigação a quem é que anda a investir nos partidos. Todavia, nós já sabemos, até mesmo por aquilo que acontece nos outros países, do escândalo que é os apoios de campanhas que existem e a entrada de campanhas. Ora, depois há aqui esta questão também, então aí vamos entrar num debate mais liberal, que é a questão da TAP. E portanto, a questão que se fala dos 15 milhões de dinheiro que se gasta no RSI, o André Ventura quer que o Estado não gaste isso porque é dinheiro estúpido. Não é? Portanto, que ele diz que quer menos Estado e, portanto, menos Estado é menos impostos estúpidos nos portugueses, ou dinheiro estúpido, usa esta expressão. Mas é engraçado como depois o Tiago Maia leva o debate então para aquela que é a calote
do Filipe Vieira ao Novo Banco, e o André Ventura diz lá, não, mas não vamos falar do Benfica para aqui, não vamos trazer o Filipe Vieira, porque isso não é o debate daqui. Mas quer dizer, trazer comissões do BES, trazer comissões de apuramento de outras questões já é, ou até mesmo trazer a questão do RSI das minorias, quer dizer, isso não é uma competência do Presidente da República. Portanto, é engraçado como para umas coisas serve, mas para outras coisas já não serve as coisas. É um pouco estranho, não acham? Mas enfim, definiu que também a questão da TAP, que não podemos ter subsídios, mas que podemos continuar a pagar ad eterno à TAP. Portanto, porque depois iríamos estar a despedir pessoas, etc. Ora, isto não cola quando André Ventura se chama para si como liberal e que é o garante do liberalismo em Portugal, ou dos liberais em Portugal, porque um liberal quer que o Estado saia de qualquer negócio danoso, ou qualquer negócio mesmo, e que esteja apenas como árbitro, apenas como garante para casos como acontece este da pandemia, de poder-se fazer ali salvaguarda, mas o resto é deixar a economia rolar. Tiago Maia comete aqui um erro, por assim dizer, que quer que Portugal assimile um modelo da Estónia, quer que assimile os direitos humanos da Suécia, e depois André Ventura continua a dizer sim, como ser direita é assumir os direitos humanos, ou já estava comovido com essa questão também dos direitos humanos. Enfim, eu acho que começamos a perceber que André Ventura de facto é uma ameaça, e portanto já só não vê quem não quer. E portanto os direitos dos direitos humanos são tão simples quanto nós podemos ter a nossa liberdade, quando podemos ser tratados de todos de forma igual, e portanto, enfim, vai o que vai, não é? Portanto, acaba por ser por aí. Depois Clara de Sousa acaba por fazer uma pergunta interessante, que é: o André vai a todas? André Ventura já disse então que não vai concorrer à Câmara Municipal de Lisboa, nem vai candidatar a nenhuma Câmara. Vamos ver se daqui a um tempo, lá para maio, afinal André Ventura não acha que tem que ir para a Câmara de Lisboa, ou Câmara de Louros até, quem sabe, não é? Portanto, se continuar a ser a sua terra, deverá querer postar, já que ele diz que é tão patriota, que é o único patriota que existe, então manterá as coisas em Louros. Digo eu. De André Ventura já podemos esperar tudo em um par de botas. E portanto, o André Ventura fala da questão de que se tinha que fechar fronteiras durante o estado de emergência. Tiago Maia, o ponto de concórdia dos dois acaba por ser esta questão de que o estado de emergência acaba por o estado de emergência acabar por destruir economicamente o país, e o Tiago Maia fala de que devia ser fecho cirúrgico de coisas e não fechar totalmente o país e totalmente as pessoas. E depois aqui Tiago Maia lança uma cartada, porque isto já vem de trás, já vem daquilo que tem sido as incongruências de André Ventura, que é o facto de a Iniciativa Liberal no primeiro estado de emergência absteve-se, e depois os outros votou contra. Já André Ventura tem votos a favor. Portanto, as coisas são assim. Portanto, aqui se vê quem é que realmente está, quem é que não está. Portanto, depois há aqui o assunto é puxado para os Açores, e aqui diz que o Tiago Maia diz que que a Iniciativa Liberal nunca fará um acordo com aquilo que está. A Iniciativa Liberal não fará nenhum acordo do governo com o Chega, portanto não participará em nenhum governo com o Chega. E depois lá está, Tiago Maia acaba por explodir nos minutos finais, e se calhar esta devia ter sido a explosão logo inicial, que diz para o André Ventura que o André Ventura tem que ouvir mais e não pode estar a falar por cima dos outros. E portanto lá está. E André Ventura faz isto quando está ameaçado, e vai sempre tentando. Vocês viram aquilo que aconteceu com o Donald Trump, que é a ideia de baralhar o adversário, portanto cortar o raciocínio do adversário e tudo mais. Há quem goste desse estilo, há quem não goste. Enfim, eu pessoalmente tenho um discurso, ou tenho uma forma de estar em debate também assim, pessoalmente um tanto agressiva, mas se é para debater, há que debater e ouvir o que é que o outro tem para fazer. Não é assim, porque depois isto acaba por fazer com que as pessoas desliguem-se. E eu cheguei a um ponto de debate que eu também já não estava a perceber para que caminho aqui estava aí, porque lá está, acaba por se perder, e acaba por ser desinteressante para quem está a ouvir deste lado. Tiago Maia fala de que André Ventura é um partido já está no sistema, porque tem um deputado no Parlamento, quer seja no Nacional, quer seja nos Açores, e já exige ministérios. Quer dizer, está
para todos os efeitos, está pior que o CDS de Paulo Portas, não é? Portanto, que existe tudo e um par de botas. E pronto, depois é aquela questão que a Clara de Sousa também coloca, ou André Ventura, que é se ficar atrás da Ana Gomes que vai se demitir, mas lá está, aquela coisa, demite-se, mas depois reindata-se. Portanto, a ideia sempre do mártir e tudo mais. Eu vou ver aquela reportagem referente ao Chega, que foi produzida pela SIC, já vi de tudo. Portanto, aqueles que são chegófilos falam mal do jornalismo. Eu também não tenho grande simpatia pelo jornalismo, portanto, irei fazer a minha análise crítica, irei dizer bem aquilo que tiver que dizer bem, irei dizer mal aquilo que tiver que dizer mal. E já ouvi pessoas a dizerem que aquilo está brutal e que é uma investigação profunda. Vamos ver, eu vou ver. Espero que vocês também vejam, espero que toda a gente possa fazer uma reflexão crítica daquilo. Adiantar desde já que eu acho também particularmente um pouco estranho que isto era uma série que estava programada para ser lançada em fevereiro. Um episódio vai ser lançado agora, portanto é um conjunto de 4 episódios. Um é lançado agora, o resto é lançado em março. Portanto, há também aqui uma vontade clara por parte do jornalismo de influenciar as sondagens, de influenciar aquilo que são os votos. Portanto, isto leva-nos para uma questão que eu vou responder sobre as sondagens no episódio que vou fazer então sobre o debate da Marisa Matias com o Vitorino Silva. Portanto, obrigado a todos por estarem desse lado. Foi um gosto estar aqui uma vez mais convosco e, portanto, vemos no próximo episódio. E já são 00:30. Aguenta, Cláudio. Um abraço e já sabem, até lá tenham boas conversas e bons debates presenciais. Um abraço.